E aí, vamos colocar isso para tocar? Bom, vamos trazer algumas dicas para vocês. Eu vou voltar um pouco nos vídeos anteriores, dar umas dicas dos vídeos lá atrás, mas para a gente ficar bem focadinho no que a gente vai montar aqui. Começando pela frente, a gente passou um cabo de 5mm lá para trás. É uma bateria que ele tem aqui uma de 60 amperes, então não tem necessidade de a gente colocar um cabo de 50 aqui, porque a gente não tem bateria para isso. A gente vai estar utilizando essa outra bateria dele aqui, de 240 amperes. Vamos colocar essa bateria lá atrás, na parte do step. Qual que vai ser o detalhe que a gente vai falar? Ele tinha uma alimentação aqui antiga, uma alimentação com um cabo positivo de 4mm, disjuntor residencial. A gente vai tirar esse disjuntor, vai ser colocado o porta-fusível. Por que o uso do porta-fusível? O disjuntor, ele tem muita queda de corrente, ele tira muito da corrente que a gente tem. Então se você está mandando, por exemplo, 100 amperes, vai chegar a 20 lá, porque o disjuntor ele tira muito. Ah, mas o porta-fusível não tira? Tira, só que tira menos. Então assim, quanto menos perda, mais CCA a gente tem, melhor pra gente. A gente não pode deixar um carro desse ligação direta, seria o ideal? Não digo que ideal, seria melhor, porque não teríamos queda nenhuma, porém o perigo é muito grande. Então galera, vamos fazer o teste aqui do disjuntor. Vou, além de falar, mostrar para vocês o porquê que eu não gosto de utilizar o disjuntor. O cliente trouxe um disjuntor aqui pra gente, a gente vai utilizar ele para fazer o teste. Como é que vai consistir esse teste aqui? A gente está com equipamento aqui, esse equipamento ele consegue medir a tensão, a capacidade de corrente total e a resistência. Então, cada vez que eu mudo os pontos dele, a gente tem sempre uma variação. Então, o ponto negativo vai ficar fixo, eu não vou mudar, e a gente vai usar sempre esse ponto de referência para pegar o positivo. Primeiramente, eu vou testar direto lá no polo da bateria. Essa bateria diz ter 440 amperes de pico de CCA. A gente vai fazer esse teste aqui agora. A gente vai pedir para testar esses 440. Fazendo a leitura. Veja que ela nos entrega 12,39 volts de tensão, uma resistência baixa, 5,45, 467. E ela fala que tem 440. Por que ela dá mais? Porque esses 440, o fabricante faz essa medição a menos 18 graus. Tá? Muitos carros lá fora, a temperatura do país é bem menor do que a nossa. Então, como a gente tem uma temperatura maior aqui, isso aqui para mais é normal. Agora vamos fazer um teste pegando o fio, saindo aqui ó, do mesmo polo onde a gente mediu. Ele está passando pelo disjuntor e está vindo aqui na ponta. Então a gente vai medir, colocar aqui, grudar esse alicatinho aqui na ponta do fio, deixar bem apertado. E vamos pedir o mesmo teste de 440. Veja, a gente tem tensão, mas a nossa resistência praticamente dobrou. Se a gente entrar lá, nosso pico era 440, a gente tinha 460, nosso pico foi para 248. Essa é a queda causada pelo disjuntor. Agora a gente vai fazer o teste usando esse porta-fusível, que é o mesmo porta-fusível que eu utilizei aqui. Então vou inverter aqui e vou testar ele. A gente está com um ponto negativo no mesmo ponto de apoio. Foi aqui. Positivo saindo do mesmo lugar. Agora ele passando pelo barramento e a gente pegando a ponta dele aqui. Vamos pedir o teste do mesmo pico, que foi 440. A gente tem a tensão 12,4, uma resistência 6,94, um pouco a mais do que ele diretamente, 366 de pico. Temos uma diferença, isso é comum, essa perda ela existe, mas a gente perde muito mais com o disjuntor
do que com o porta-fusível. É padrão nosso, né? Esse tipo de painel que a gente faz, ele já é no preço da mão de obra nossa. Então eu cobro dando esse painel. Se a pessoa quiser fazer um embutido, a gente faz também. Tem um custo a mais, essa é a opção do cliente. Não que a gente não faz, é opcional do cliente. Só que obviamente atrás desse painel a gente vai fixar tudo dessa forma. A gente pega muito painel aqui embutidinho e atrás está uma bagunça geral. Vamos falar sobre os barramentos que a gente vai utilizar aqui. A gente tem fonte, 3 módulos e processador. A gente totaliza aqui 5. Porém, a gente vai precisar de 5 vias. No módulo 5000, eu vou puxar 2 cabos 35 dele para levar para o barramento. Então a gente precisa de mais vias. Esse barramento aqui de 8 vias, ele é um barramento numa barra de 1 polegada por 3,16. Esse barramento ele suporta. O que acontece? Muita gente se preocupa em ter um barramento muito grosso. Ele não pode ser fino, mas ele não precisa ser tão grosso, porque a função do barramento não é conduzir a energia. Quem vai conduzir essa energia da bateria frontal para trás é o cabo. Quem leva da bateria auxiliar é o cabo. O barramento ele só conecta, ele vai conectar. Então não tem necessidade de fazer um barramento muito grosso, mas como o pessoal pede e a gente, claro, tenta fazer o máximo para o cliente, a gente fez esse barramento aqui. Ele é um barramento numa barra maior, ele é 1,5 polegadas, ele é maior e ele é um pouco mais grosso. Eu não tenho a medida exata dele aqui, mas vou passar para vocês. E vamos fazer a utilização dele. Vamos colocar os dois aqui para vocês fazerem um comparativo da diferença dos dois. Ele é mais grosso e ele é mais largo. Então a gente vai estar utilizando esse nesse sistema. Não que esse não suporte, simplesmente por um pedido do cliente. Mas o que eu quero colocar na cabeça de vocês é somente isso. A função que tem o barramento é a função que tem o cabo. O barramento ele não vai conduzir energia, quem conduz são os cabos, ele só conecta. Por isso que a gente não tem um barramento tão grosso, que nem o pessoal se pede barramento de 2 centímetros, não tem necessidade. Se você tiver condição de comprar a barra, fazer ela e colocar bem, mas não tem a real necessidade. Uma dica, eu gosto de cortar os cabos usando a esmerilhadeira ou lixadeira. Cada profissional aí tem a maneira de chamar esse equipamento, até Politriz chama, porque a gente usa em várias funções. Por que eu gosto de cortar o fio com a lixadeira? Porque ele não espana, ele fica certinho. Como a gente vai colocar 2 cabos aqui, 35, eu preciso que ele esteja bem certinho. Porque quando a gente corta com alicate, isso aqui espana tudo, fica ruim pra gente colocar ali e fazer um acabamento. Então eu sempre gosto de utilizar a lixadeira e depois que a gente corta usando a lixadeira, tá vendo? Ó, aqui ele tá cortado, ó, a gente cortou ele usando a lixadeira e aqui eu deixei cortado mostrando quando o alicate corta. Então a diferença que fica. Então aqui depois que a gente corta, a gente usa o estilete para fazer a casinha aqui e tirar a capa de proteção do cabo. Isso ajuda muita gente na hora do acabamento, que fica certinho o cabo. Então é o que a gente vai utilizar para fazer essa ligação. Um outro detalhe aqui, na ligação dos módulos, eu gosto de deixar sempre o centro do barramento para a gente fazer a ligação dos módulos mais pesados. Então esse centro aqui vai ser sempre a ligação dos módulos pesados. Os das pontas eu vou vir com a alimentação da bateria frontal, da bateria auxiliar e da fonte. Outro detalhe, o pessoal pergunta, preciso puxar um negativo também da bateria dianteira, já que eu vou utilizar umas baterias auxiliar? Se você puxou o positivo de lá, sim. Porque se você tiver puxado só o positivo e tiver usado só os negativos de trás, você não está usando aquela bateria e só está dando um retorno nela. Então a gente tem que pegar sim o negativo da longarina, que é como se tivesse trago um fio de lá da frente e colocar no barramento também. Então tanto a da frente quanto a de trás tem que estar ligado no barramento. Essa energia ela se concentra toda no barramento e o barramento vai fazer aqui a conexão e a distribuição da energia para os cabos, levar até os módulos. Então os detalhes mais são esses. Eu vou dar uma parada no vídeo, vou adiantar um pouco a instalação, depois eu vou mostrar um pouco de mais detalhes. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, o pessoal compra muita caixa em São Paulo e as caixas bem prontas e esquecem de trocar os fios. A gente tem um tornado aqui ligado no fio 2x16. É um fio muito fino, a gente usa isso aqui para ligação de alto-falante original de carro. Então a gente vai fazer a substituição desses cabos aí também, a gente vai estar colocando o cabo 6mm. Bom, uma dica aqui, um segredo que eu faço bastante e dá muita diferença, eu queria passar para vocês. Rapaziada, interrompi o vídeo rapidinho para passar para vocês o seguinte. Esse barramento que a gente está utilizando aqui, falei que atrás das medidas exatas, tem 3,1 centímetros de largura por 8 milímetros de espessura.
Para quem tá assistindo o vídeo aí, quem interessar, eu vou deixar 30 unidades desse barramento aqui no Mercado Livre, no link que vai estar aqui abaixo, com o preço do de 6 vias. É praticamente o custo do material. Essa promoção aí vai valer enquanto durar as 30 peças. E quem vai ter vantagem nela é vocês que assistem a gente aí, que acompanham a gente. E quem tá comprando também, eu vou estar mandando um brindezinho especial aí. Beleza? Bom vídeo. Vou passar para vocês. Esses terminais, o material dele é de cobre, tá? Então, quando a gente lixa a parte de trás, veja, é cobre. Por que que eu lixo? Para ter um contato melhor, cobre e cobre. Ele tem um banho com material, eu não sei se é estanho, já pesquisei, alguns falam que é estanho, outros falam que é um outro tipo de metal. Só que se for qualquer outro tipo de metal estanho, a gente sabe que lá na tabela de condutores, o segundo melhor condutor é o cobre. Então ele pode ser qualquer outro metal. Se ele não for prata, ele não tem a condução melhor que o cobre. Então se a gente tiver o cobre aqui, a gente vai ganhar o CCA. O Helder, mas o problema dessas barras de cobre é que escurece. Acompanha a gente até o final do vídeo, que eu vou mostrar para vocês um outro segredo meu para essas barras não escurecer mais. Eu vou passar para vocês. Bom, gente, que é um cabo que o cliente trouxe. Infelizmente, ó, marca 16 milímetros, tá vendo? E quando você vai descascar o fio, você tem uma bitolinha aqui de, se der 9 é muito. Muita capa, pouco cabo. É muito relativo, tá, gente? Cabo é complicado. É cobre, é 100% cobre esse cabo. A gente sabe que é porque a gente cortou aqui, ó, ele não tá prata aqui dentro. Cabo que é misturado, quando você corta, ele fica prata aqui dentro. Tem um vídeo meu mostrando sobre isso. E ele é cobre, só que ele não tem a bitola aqui de ester. A gente sabe que não tem, que não dá 16 milímetros, nunca, né? Não dá. Então assim, vou utilizar ele para fazer a alimentação aqui desse Taramps. O 800 dá. E fazer uma saidinha aí do MD 5000 também pra caixa. Então assim, desperdiçar não vai, é um cabo bom. Em questão de material, deixa a desejar na questão da responsabilidade de fornecer o que diz. Então a gente vai utilizar aqui porque a gente não perder, não aumentar o custo dele, a gente vai estar utilizando. Mas tomem muito cuidado, tá? Quando for comprar cabo, olha direitinho. Cortei um pouco para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um terminal 10 milímetros. Ele entrou com folga, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, ó. Entrou com folga, com muita folga. Geralmente a gente tem uma dificuldade até de colocar os cabos dentro desses terminais, né? Porque quando a gente vai colocar aqui a gente sofre um pouquinho. Por isso a dica de você estar cortando o fio com a lixadeira, porque fica até mais fácil de você colocar ele aqui dentro, para você clipar ele sem deixar aquela cabeleira por fora, entra certinho. E aqui a gente entra tranquilo num de 10 milímetros, sossegado, sem esforço nenhum, porque não tem a bitola aqui de ester. Bom, parte da instalação tá feita. Uma outra dica legal aqui nos barramentos, vamos supor que você não tenha o número de vias suficiente para o sistema que você está montando. Você está com 5 vias e você tem 4 módulos aqui e uma bateria auxiliar. Você vai precisar ligar rádio, processador. Qual que é a minha dica? Esses equipamentos que tem o consumo menor, processador, rádio, até mesmo módulozinho estéreo mais fraquinho, você vai pôr ele por cima do terminal do módulo mais forte, de uma bitola mais forte. Porque se eu colocar esse terminal por baixo, para deixar o terminal maior por cima, de repente para esconder ou algo do tipo, eu não vou estar com contato direto no terminal todo. Eu vou estar com contato dele, por exemplo, só por cima de um terminal menor. Então ele vai estar pegando só essa região do terminal. Agora se eu colocar ele por cima do maior, tanto de baixo quanto de cima, eu tenho contato no terminal completo. Então a dica fica sendo essa aí, para quando utilizar um barramento com menos vias,
e você precisar de mais, não deixar para deixar tudo separado certinho, pode fazer. Ou, que nem eu fiz aqui, ó. Eu liguei a alimentação do processador e a alimentação do sequenciador no mesmo cabo, tá vendo? Que eu liguei o MD 1200, esse BES 1200. Então ele tá ligado no mesmo terminal. Pode ser feito assim também, não tem problema. Bom, serviço finalizado. Aqui a gente ficou com positivo, né? Vindo pro porta-fusível. Fizemos uma base aqui de apoio para fixar a base para ela não ficar solta. Fizemos acabamento com manta náutica ou malha expansiva. Depende muito aí como o pessoal chama, mas os dois nomes estão certos. Fizemos um reforço negativo que a gente sempre comenta. Mais um cabo fazendo aterramento direto no chassi do carro. Tá lixado em volta. Ali, vou tentar focar um pouquinho mais. Mas dá para ver que tá bem lixadinho em volta. E aqui na parte de trás, como que ficou a ligação desse barramento aqui? Muita gente às vezes me pergunta, tem que puxar o negativo lá da lata? Tem sim, comentamos no começo do vídeo, vou mostrar para vocês aqui. Então tá assim, o positivo da bateria frontal tá no barramento. A gente tem mais dois cabos positivos, que são esses dois aqui, que está vindo da bateria auxiliar, que tá aqui. Eu puxei dois positivos e dois negativos dessa bateria pra gente somar aí 70 mm, dois cabos 35 cada. Então tá lá, os dois cabos positivos da bateria auxiliar, positivo que vem da bateria frontal, do cofre, mais o positivo da fonte. E o negativo tá os dois negativos da bateria auxiliar, negativo da fonte, mais o negativo que tá aterrado aqui na longarina, no cinto. E aí, do barramento a gente fez ali a ligação para todos os módulos. A ligação foi essa, ficou legal. Já fiz a regulagem, calibração dos módulos. Vou deixar o link aqui embaixo para quem não viu, não tá acompanhando a gente agora, ver como fazer a calibração dos módulos para ficar tudo redondinho. Vou pôr para tocar aqui já para vocês verem tocando sem clipar, sem nada, no volume topado. Mas eu lembro que eu prometi para vocês o segredo aqui da base para ela não escurecer. Então vou passar para vocês aqui agora. Então galera, a dica do barramento aqui é o seguinte. A gente sabe que essa barra, com o tempo, a tendência dela é escurecer. E a gente acaba tendo uma má condução aí, porque ela tá toda escura por cima. Tá suja, tá enzinabrada. Então a gente tem que tirar todos os terminais e lixar de novo. Aqui, como vocês acompanharam, viu que eu lixei a parte de baixo. A parte de cima não tem necessidade, não faz diferença. E o que a gente vai fazer? Todo mundo já pegou aquelas placas eletrônicas, viu que atrás dela ela é verde. Aquilo é uma resina, é um verniz. Aquela placa ela é cobre também, aquelas linhas são cobres. Aquilo é feito justamente para isso, para dar durabilidade no cobre, manter sempre a mesma corrente, enfim. Como que a gente faz isso aqui? Vocês podem pintar essas barras. Depois de pronto, vocês podem pintar ela com uma cor vermelha ou com uma cor preta, enfim. O que eu gosto de fazer, que é simples, base de unha. Porque se eu precisar da manutenção, com acetona eu tiro. Então depois que a gente fez tudo, eu passei um pano com álcool aqui para tirar um pouco da gordura, do óleo da mão da gente, do próprio parafuso. E depois que a gente faz isso, a gente vem e passa a base nela toda. Pode passar por cima do terminal, pode passar na lateral. E embaixo dela e na lateral, eu já tinha feito antes, tá? Porque a gente não precisa do contato dessas laterais nem embaixo, só mesmo em cima. Então em cima eu deixei por último. Eu faço a ligação toda, após isso eu venho e faço a base nela. Então a dica é isso aí. Depois de pronto, da sua ligação pronta, você passa a base nela. Ela vai durar muito mais. E se um dia você precisar da manutenção, é só você tirar com acetona. Se quiser pintar com tinta também, pode pintar, não tem problema. É a mesma coisa, quando você for tirar, você vai ter que usar um thinner, algo mais forte. Mas a dica é essa daí. Espero que tenham curtido. Se inscreva no canal, dá um like aí. Me siga também nas redes sociais, a gente tem o Instagram da loja, eu vou deixar aqui embaixo, tem o meu particular também, mas relacionado à som é mais o Instagram da loja, o meu é mais o dia a dia, a vida da gente. Valeu!
que tá em cima de mim.